Você já ouviu falar em dor do crescimento? De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, a dor do crescimento pode afetar de 10 a 20% das crianças e adolescentes. As queixas de dores em membros são comuns e, na maioria das vezes, são benignas. Para falar mais sobre isso, a gente conversa com a ortopedista pediátrica, a doutora Natasha Vogel. E é um assunto bem interessante, porque eu acho que quando as crianças começam a crescer, a mãe fala assim, tá dando esse estirão, né? E às vezes elas sentem esse incômodo mesmo. Boa tarde, doutora. Boa tarde, tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada. Dor do crescimento existe? Existe, né? Existe essa queixa, a criança ela começa a reclamar de dor, às vezes antes de dormir, ou às vezes acorda de madrugada com dor, mas a gente não sabe se ela está diretamente, de fato, relacionada ao crescimento. E tem uma época específica, doutora? Tem. É assim, é grande, né? Vai de 2 até os 12 anos de idade, mas principalmente ao redor dos 5, 6, 7 anos de idade. Meu filho agora está se queixando de dor do crescimento. E aí que é a hora que sente mais e que a criança também fala mais também, né? Exato. Eles reclamam, choram, ficam mais chorosos antes de dormir, acorda à noite reclamando que, ai, dói a perninha, dói a perninha. E quais são os lugares que mais eles reclamam e que pode ter essa dor, doutora? Os principais são a canela, né? A batata da perna, a região de trás do joelho, a região da frente da coxa, mas também pode acontecer nos membros superiores. Menos frequente, mas também pode acontecer. Geralmente, quando a gente pensa em dor de crescimento, a gente pensa nos adolescentes, né? Tá chegando na adolescência e às vezes você olha pra criança, ela é tão pequenininha, de uma hora pra outra, tá, espichou. Sim. Essa coisa de espichar tem alguma coisa a ver, né? De esticar mesmo o corpo e ter essa dor? Geralmente ela dá, por exemplo, nas duas pernas ou numa só. Como funciona? A gente não sabe se tem correlação de fato com espichar, né? A gente já tentou saber. Inclusive, ela é descrita desde 1823, então tem 200 anos que a gente estuda essa doença. Uau! Né? A gente não sabe direito se as causas elas são mecânicas, então se corre, se é por uma que a perninha está um pouquinho torta, se é muita frouxidão articular, problema vascular, problema metabólico, falta de vitamina D, o excesso de atividade, mas que a gente sabe que de fato ela acontece, né? Na maior parte das vezes, 80%, 90% das vezes acontece nos dois membros, mas ela também pode ter de um lado só. E é possível, doutora, fazer essa identificação, por exemplo, meu filho está reclamando de dor, pode ser dor do crescimento. Como levar ao médico quando e de repente também pode não ser, né? Então, Sim. como que o pai atua nessa hora? Se for uma dor que, de fato, ela tenha acontecido várias vezes, nesse período, final do dia, às vezes acorda à noite, já vale a pena conversar com o pediatra. Porque a dor do crescimento é um diagnóstico de exclusão. Então, eu preciso ter certeza que não tem mais nada envolvido para falar que é a dor do crescimento, tá? Então, já vale um bate-papo com o pediatra. E ficar sempre atento aos sinais, né? Então, se tá vermelho, geralmente na dor do crescimento, a criança reclama de dor, mas no dia seguinte acorda como se nada tivesse acontecido. Nem tá sabendo, tá super bem, não manca, nada, não lembra, tá? Agora, quando você já tem uma vermelhidão, um inchaço, a dor do crescimento, ela não acontece na articulação, isso é muito importante, tá? Ela acontece na perna, na batata da perna. Então, se tiver inchada a articulação, se tiver quente, aí tem que ficar de olho e aí tem que conversar também com o pediatra. É mais como se fosse aquela dor muscular. Isso, exatamente. As crianças que fazem exercício físico, elas são mais propensas a ter a dor ou não? Não tem essa correlação, tá? Provavelmente a criança, quando faz muita atividade física, vou no pula-pula, fico o dia inteiro no pula-pula. Aí já vai ser uma dor muscular mesmo, muitas vezes por acúmulo de ácido lático, um overuse, ou aquela criança que faz muita atividade física, né? Pula, 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 joga futebol, joga basquete, faz natação, aí ela pode ter uma dor, mas aí seria uma dor um pouco diferente, está mais relacionada ao fato de ter feito atividade física logo depois que termina de fazer, às vezes até 48 horas depois que faz atividade. O diagnóstico é clínico, doutora, ou existe algum exame para ser feito? O diagnóstico, ele é clínico e caso haja necessidade, a gente tem que ter certeza que não tem nada no osso, então a gente acaba pedindo uma radiografia para ver se está tudo bem e alguns exames laboratoriais para excluir algumas outras questões, como, por exemplo, as questões metabólicas, tá? Então, excluído tudo isso, não tem nada no osso, o exame laboratorial tá lindo, maravilhoso e a criança tem essa queixa de dor, que ela é esporádica e tal, aí sim a gente pode falar que é uma dor do crescimento. E aí, existe um tratamento para melhorar essa qualidade de vida nesse período, por exemplo? No pico da dor tem,
Então, a criança vai reclamar, aí a gente tem que ir lá, tem que acolher. Eu sempre falo isso, né? Tem que acolher quando a criança reclama. Não dá pra gente falar, uma dorzinha do crescimento vai passar. Não, tem que ir lá, faz uma massagem, isso dá uma relaxada na musculatura, alivia a dor, uma compressinha de água morna. Então, eu gosto muito de pegar aquela toalhinha de rosto, porque ela é grande, às vezes a perninha ela é grande. Eu passo um ferrinho, ponho um secador de cabelo, porque tá de madrugada, né? Ficar esquentando a bolsa e tal. E aí eu estico na perninha do meu filho e isso também dá uma relaxadinha. Tá? E aí ajuda. Caso a criança tenha muita dor, a gente pode dar uma medicação simples, é o pediatra liberar, o ortopedista liberar para esses momentos. Além dessa dor do crescimento, o que é comum nessa parte ortopédica de criança para adolescência? Existem algumas coisas que são mais comuns identificar nessa fase? Dos 5 aos 6 anos de idade? É difícil, viu? Acho que é mais a questão da dor do crescimento, que é o que mais os pais trazem para nós no consultório. Agora, tem a questão da hipermobilidade, então crianças que são mais molinhas a gente tem que ficar de olho porque pode sobrecarregar a articulação. Você tem as questões inflamatórias, as doenças reumatológicas que a gente tem que ficar de olho, mas a maior parte é a dor do crescimento mesmo, até porque ela é muito prevalente, ela é muito frequente, né? Então, é difícil você ter um outro diagnóstico. Não é impossível, mas é mais incomum. E aí vai ver a genética dos pais, por exemplo. Se os pais já têm uma artrite, uma artrose, aí poderia investigar uma outra coisa. Isso. E é interessante esse negócio dos pais, porque a gente sabe que mais ou menos 47% das crianças com dor do crescimento tem um familiar de primeiro grau que teve dor do crescimento. Ah, interessante. Então, eu sempre pergunto para os pais, olha, alguém assim se lembram? Sua mãe comentou alguma coisa? Seu pai, se vocês tiveram dor do crescimento, não tem nada genético, até porque a gente não sabe o que de fato acontece para ela aparecer, mas existe sim. Os pais, é verdade, doutora, quando eu era pequena eu tinha, minha mãe falava que às vezes eu acordava à noite chorando. Então existe essa correlação. Boa. E doutora, existe alguma correlação também? Porque eu lembro que eu já cheguei a ouvir antes, quando eu era criança eu caía muito. É normal a criança cair muito e até que idade? E se isso depois pode prejudicar? Por exemplo, de repente ter uma perninha mais curta do que a outra por causa de não alongar, enfim, essas coisas. Existe isso, doutora? Existe, assim. Primeiro que a gente tem que ficar de olho no que é fisiológico da criança. Então, o que é normal? Então, é normal que a criança ande até mais ou menos 1 ano e meio de idade, né? Depois disso, ela vai levar um tempo para começar a correr. E nesta fase, os pais perguntam pra gente, a doutora tá caindo muito. Sim, mas é que ela precisa ainda aprender a andar direitinho para ir começar a correr. Então, até os 2 anos e meio é quando ela começa a ganhar mais velocidade. E eu falo que as crianças, elas terminam de aprender de fato a caminhar com 5 anos de idade. Então, elas se desenvolvem por um período muito longo. Isso pode cursar com quedas. Além de fato, ter uma alteração no formato das pernas, uma alteração no comprimento das pernas, que são coisas que a gente acaba ficando de olho para ver se está intervindo nisso, se a parte neurológica da criança ela está evoluindo bem, se cumpre todos os marcos. São todas coisas que a gente acaba perguntando, questionando e avaliando no exame físico. E é possível ainda na infância melhorar essa situação? Por exemplo, de sentir ou o quadril um pouco mais baixo ou uma perna maiorzinha que a outra. É possível, doutora, ou não? Eu acho que mais no exame físico que a gente consegue avaliar isso e de imediato tudo vai depender do diagnóstico. Então, não tem nada em casa que a gente consiga fazer para sanar essa situação. Então, eu acho que uma avaliação ortopédica ela é bem-vinda nesse caso. Que aí a gente consegue direcionar um pouco melhor o que vai ter de conduta, quais seriam os próximos passos. Tem perguntinha de WhatsApp, vamos lá. Temos uma perguntinha para a doutora, vamos ver aqui, da Ana Paula de Resende. Boa tarde, Abi e doutora. Minha filha tem 2 anos e 11 meses. Já ocorreram períodos em que ela reclamava de dor na perna, dificuldade para andar, mancava, durava de 2 a 3 dias e depois melhorava. Pode ter alguma relação com dor do crescimento? Obrigado, Ana, pela pergunta. Obrigada, Ana. E que interessante, porque é uma bebezinha quase, né? E reclamar de dor deve doer bastante. Deve, e esse de fato é um fator confundidor. Porque tá bem naquela faixa etária que eu falei, só que existem algumas peculiaridades. Ela mancava e mancou por 2 a 3 dias. Lembra que eu comentei que a dor do crescimento é aquela dor que a criança tem à noite, acorda, mas acorda zerada no dia seguinte e não tem mais nada, ela não vai mancar nem nada. Pode ser que ela tenha algum outro quadro e neste caso vale a pena sim que um ortopedista avalie para ter certeza que não tem nada, nenhum outro diagnóstico por trás do fato dela estar mancando, ter tido essa dor e reclamar. Boa. E alongamentos são bons, doutora, para fazer? Sempre é bom.
Tá. Criança, adolescente, adulto, idoso, para todo mundo o alongamento é bom, tá? Ajuda bastante, ajuda inclusive no desempenho, durante o crescimento e desenvolvimento da criança. Então não tem nenhuma contraindicação. E aí, depois que passou essa fase, vai passar, não vai ter mais dores, né, doutora? É isso que a gente espera, que terminou de crescer, a dor acaba. E até quando uma criança pode crescer, a fase da adolescência, por exemplo? A criança ela pode crescer até mais ou menos, se a gente for considerar 2 anos de desvio padrão, para as meninas 12, 13 anos de idade, para os meninos 13, 14, 15 anos de idade. Existe uma média, isso tem variado bastante de acordo com o sexo e com o potencial genético da criança, com a história familiar. Então essa coisa de que a gente cresce até os 18 é mentira, né, doutor? Até os 17. Porque eu ainda tinha esperança quando eu tinha 17. Acho que todo mundo tem. Até os 18 acho que eu posso estar crescendo. Mais uma perguntinha, doutora. É um pouco triste mesmo isso aí, mas todo adolescente passa por isso, viu? É normal, é normal. Mais uma perguntinha. Ana Cláudia, de Campina Grande, olha só. Boa tarde, minha filha tem 6 anos e tem dores nas pernas ao fim do dia. Existe algum método caseiro para aliviar essa dor? Ana Cláudia, obrigado pela pergunta, viu? Obrigada, Ana. Obrigada, Ana. Existe sim. Massagem. Massagem vai super bem para essas dores. E é só com a água quente, doutora? Ou pode passar alguma coisa, tipo aqueles cremes de cânfora, essas coisas ajuda? Desde que você tenha liberação para uso na população pediátrica, pode, tá? Então, eu uso um creme X, tem que olhar na bula. Se pode usar para criança. E o ideal é que tenha sido uma recomendação médica, tá? Porque a gente eu vejo por aí muitos pais passando creme de adulto em criança, que a hora que vai olhar não pode, tá? Então tem que ficar de olho. Mas a massagem funciona, tá? O calor local funciona, a compressa funciona. Às vezes eu mexo um pouquinho na perninha do meu filho para dar uma alongada, ver se isso provoca um alívio. E em casos que você percebe que nada disso resolveu, aí de fato alguma medicação. Aí sim, pra dor, né? Pra dor, aquela medicação que o pediatra já costuma deixar de rotina, ou que já orientou previamente. Boa. E falar pra criança por que ela tá sentindo aquilo, né? Que faz parte, né, doutora? Como é que a gente pode ter esse diálogo com eles? Assim, o que eu acho fundamental é falar, olha, é uma dorzinha, essa dor ela pode acontecer, vai passar, a mamãe tá aqui, eu vou ficar do seu lado. Então, assim, esse compartilhamento de experiência, a mamãe teve e isso acontece, você pode ser que tenha algumas dores durante o mês, tá tudo bem, vai se resolver. Então, assim, esse acolhimento, ele é fundamental. Às vezes eu vejo, não, tá tudo bem, vai passar, não é nada, continua andando. Mas não é assim, né? Dói, a gente sabe que ela existe. Como a gente sabe que ela existe, precisa dar devida atenção, né? Exato. Até para quando acontecer uma coisa diferente, a criança ter esse vínculo aberto para poder conversar com você. Falar, eu senti também tal coisa. A dor do crescimento, ela também pode estar envolvida com questões psicológicas. Então, às vezes é um momento de mais estresse, né? Então, você precisa falar naquela hora, você sentiu? Como é que foi seu dia? Foi tudo bem? Acho que essa é uma boa oportunidade. Boa, porque se a gente também trata, às vezes, né, a criança de isso aí vai passar, é frescura, de repente ela vai começar a segurar dores, que são dores importantes de serem investigadas. Exato. Né? Isso não é tão incomum. Né? Aí você começa a ver que a coisa vai evoluindo e chega quando fala, nossa, acho que se a gente tivesse visto lá Foi atrás... muito dura, né? Então vamos ter um equilíbrio aí, porque a gente entende, né? A gente entende um pouco, mas os papais entendem os filhos como eles são. Claro. Doutora, muito obrigada por vir aqui, por agradeço. explicar um pouquinho. Legal que os papais mandaram mensagem, achei muito bom isso. E se você de casa tem mais dúvidas, aproveita para entrar no Instagram da doutora, @NatashaVogel, tá aparecendo para você aí com SH e Vogel. Tá aparecendo aí para você. Obrigada mais uma vez. Nada, eu que agradeço. Até a próxima, doutora. Beijos. E você